Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui nas entrevistas, hoje eu vou entrevistar um amigo, Edson Silvestre Gogonov. Ele é um ultramaratonista e ele vai contar um pouquinho para nós da sua história e ele vai falar como é que ele usa a visão dentro desse esporte, ok? Edson, tudo bom? Tudo bem, Vado, tudo bem? Osvaldo, meu amigo de infância, eu tenho o costume de chamar de Vado. Não sei se o pessoal sabe. Não sabe, pode ser Vado. Mas é o Vado. Bom, meu nome é Edson Gogonov, como ele disse, hoje eu sou ultramaratonista. Comecei a correr com um pouquinho tarde, com 40 anos de idade, hoje eu tenho 60. Já estou pagando minha inscrição às corridas, né? Graças a Deus. Já tem um descontinho. Eu comecei a correr, não sei se você sabe, não, dessa parte, eu levava o Thiago, meu filho, na aula de natação no bolão. Aí como eu tinha que ficar esperando uma hora e pouco, eu comecei a caminhar no próprio bolão, festa da uva. E um dia eu fui dar uma xeretada na pista de atletismo. E vi o pessoal correndo, caminhando, eu falei, vou entrar aqui, naquela época era de pista de cyber, não sei se você lembra. Sim, eu me informei nessa faculdade. O lugar que ele está dizendo, bolão na escola, na faculdade de educação física aqui em Jundiaí, que chama ESEF, onde eu me formei. Então ele levava o filho dele para nadar, e lá é uma escola, é um complexo, né? É um complexo, tem vários esportes, então chama-se bolão. Aí ele levava e ia correr lá, é isso, né? Exatamente, aí como eu comecei a criar o hábito de caminhar na pista, uma pista de atletismo de 400 metros, e eu era obeso, eu pesava 108 quilos nessa época, não sei se você lembra. Claro. Aí eu, como eu não conseguia correr, eu nem pensava em correr, para falar a verdade. Eu nunca tive esse pensamento de correr, virar corredor, virar maratonista, ultramaratonista, nunca me passou pela cabeça. Mas pelo fato de eu estar lá, eu comecei a caminhar e nisso vi o pessoal correndo. E enquanto eu caminhava, passava uma volta, duas voltas, eu falava, mas como é que esse cara consegue correr tanto assim e eu mal consigo caminhar? Pois é, no começo. Aí o tempo foi passando, o hábito de caminhar e tal, e chegou um belo dia e falei, vou tentar dar uma corridinha, né? Corri 100 metros, com dificuldade na reta de meta, e aí foi indo. Eu corri um pouquinho, fui aumentando, no dia seguinte já comecei, semana seguinte, no curto decorrer do tempo, eu começava a andar um pouco e dar uma volta correndo, dar uma volta correndo e outra volta andando, e assim foi indo. Aí eu peguei gosto, fiz a minha primeira inscrição numa prova de 10 km na Unimed, eu não lembro nem um ano, mas eu devia ter lá. Do jeito que você está contando aí, eu devia ter faz 20 anos. 20 anos, por aí. Aí eu tomei gosto, fiz a primeira prova de 10, aí você começa a treinar, você vai progredindo, aí eu fui para 21, que já era um absurdo para mim, de 21, fui fazendo várias provas de 21 é meia maratona, né? Aí depois de alguns anos eu falei, vou para uma maratona, que é 42, né? Que já era para mim era um 42. Era uma coisa assim, bem... É difícil, né? Vou falar a verdade. Eu acredito que sim. Eu nunca corri 42 quilômetros, mas eu acredito que deve ser muito cansativo. É cansativo, assim, a maratona em si, a ultramaratona em si, se treinou, você faz, ela em si não é cansativa, porque é cansativo é o treino para você chegar lá, entendeu? Para você treinar para uma maratona são 4 meses de ciclo, entendeu? Só para uma maratona. Então, que nesse ano eu vou fazer 3 provas, vou fazer a maratona de Porto Alegre, vou fazer uma ultramaratona de Peruíbe, Praia Grande, são 84 km, e vou fazer uma outra ultra de Bertioga, São Sebastião, 75. Só se faz 3 provas menos a pouco. Só que para cada prova eu vou levar essa de Porto Alegre que eu comecei a treinar em dezembro, é prova em junho. Então você vê, você passa praticamente treinando o ano inteiro e vai fazer 3 provas, entendeu? É aí que você cansa, entendeu? É aí que tem muita gente que desiste, entendeu? Porque para você correr uma distância tão grande você tem que ter um ritmo, né? Ritmo, disciplina, empenho e se fez inscrição, você tem que ir, você tem que treinar, se não treinar, você vai quebrar a prova. E essas provas geralmente tem de manhã, é à tarde, como é que é? A maratona ela costuma largar por volta de 6 horas, as ultras começam a largar às 5 da manhã? Da manhã.
As ultras começam a largar. Essa de Peruíbe vai largar às 4 horas da manhã. Porque são 84 quilômetros, entendeu? Nossa, 4 horas da Você manhã. larga 4 horas da manhã. Porque eu vou chegar lá na Praia Grande, vou chegar a partir da 1 hora, 2 horas da tarde, entendeu? Mais ou menos. E você corre sem parar ou tem... Sem parar. Não para nem um minuto. Não para, não para. E se hidrata. Eu levo um mochila de hidratação de ultramaratonista, ela cabe 2 litros de água. Eu levo 2 garrafinhas de Gatorade, de isotônico, levo paçoca, levo bananinha, levo cápsula de sal, levo anti-inflamatório, que a corrida dessa aí normalmente parece uma dor lombar, uma dor no pé, você pega e toma. Aqui vai um parênteses, a gente não para, mas uma prova dessa, ela tem PCs, são postos de controles ou postos de passagem, né? Cada um chama de um jeito. São por volta de 6 a 8. Então, nesse, que é a hora onde você passa e a leitura pega o chip, controle de tempo. Nessa passagem, o meu apoio está lá, que você tem que ter um apoio, é obrigatório apoio. Nessa passagem, ela te reabastece rapidinho a mochila, que nem um pit stop numa Fórmula 1, entendeu? Sim. Pode dizer que você não para, você está correndo, você para assim, 15 segundos, já reabastece, já pega e sai, entendeu? Entendi. Porque acaba, é uma prova de 8 horas, 9 horas, 10 horas, então você tem que abastecer. E você acha que comer essa comida que você leva, essa alimentação é suficiente para o que você está gastando? É suficiente porque é tudo uma alimentação esportiva, entendeu? Você já treinou, durante esse período eu vou treinar, eu não treino, eu experimento o que eu vou usar na prova, entendeu? Eu não faço uma prova, eu já treinei várias vezes, aí você não deu sorte, entendeu? Entendi. E você chega a sentir cãibra? Nunca senti cãibra. Nunca senti cãibra, graças a Deus, nunca senti cãibra. Já sinto dores musculares, vários tipos de cansaço, tontura, algumas vezes quando acaba a prova da tontura, mas cãibra eu nunca tive. Tontura? A tontura, assim, uma prova dessa que nessa última que eu fiz em outubro, eu fiz em 8 horas e 50, de Bertioga, São Sebastião. A hora que você acaba, porque é muito tempo de movimento, mas eu acho que você deve saber melhor do que eu, é tipo de uma labirintite, então você está 8 horas correndo, 9 horas correndo. Quando você para, você para nem ambiente, então aí você fica com a sensação que você está meio bêbado, sabe? Um zoadão. Você fica meio assim, você vai andar, você anda assim, é engraçado, né? E aí você demora uns 10 minutos, 15 minutos para passar, entendeu? E a visão? A visão chega a ficar turva, chega a escurecer? Não. Normalmente não. Só se você tiver um mal-estar, alguma coisa assim, né? Uma falta de alimentação, dá uma tipo com falta de carboidrato, tal, aí a visão vai escurecida. Mas isso aí você, como eu já tive esse tipo de problema, eu já me alimento antes, durante a prova, para não acontecer isso, entendeu? Entendi. Muito legal. E aí você está falando sobre alimentação. E a hidratação é a mesma coisa, então você se hidrata o tempo todo. É assim, deixa eu explicar. A cada 3 km eu tomo um golinho de água. Na minha boca. Cada 3 km, a gente controla no GPS, entendeu? Ah, sim. Se na prova nas maratonas já tem, automática, a própria organização dá. Cada 3 km, 3 km e meio, eles dão um copinho, então não se perde. Mas na outra, normalmente não tem. Então eu marco no relógio, a 3 km vou tomar um golinho de água. Certo. Aí no 6º quilômetro vou tomar um golinho de Gatorade. Um exemplo, tá? Normalmente o Gatorade, depois do quilômetro 20, tá? Certo. E a cada 8 quilômetros entra a alimentação, uma fonte de carboidratos. Normalmente no primeiro 8 quilômetros, no quilômetro 8, eu como uma paçoquinha. Paçoquinha você come? Amendoim. Não, paçoca mesmo, é amendoim. Aí no quilômetro 16, eu tomo um gel de carboidrato, um sachêzinho de gel, entendeu? Aí no quilômetro 24, eu como uma bananinha, que já leva tudo na mochila, entendeu? E você busca, pega... Exatamente, você tira e come, tudo correndo, você tira, come, pega uma embalagem, guarda na mochila para não jogar na praia, no vale. No quilômetro, no caso da Ultra, no quilômetro 40, depois do 40, o meu apoio, que no caso a minha filha, que ela sempre faz o para mim, está acostumada, ela me dá um lanche de atum, um requeijão, pão com maionese de atum, com bastante sal, entendeu? No quilômetro 60, que você sai comendo? Sai comendo,
pego, eu apoio e eu vou comendo. Não para, se você parar, você perde tempo, entendeu? Quanto menos tempo, porque quem que vai ganhar a prova? Quem fizer essa distância 35? Mais rápido. Mais rápido, entendeu? Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta, que o nosso objetivo aqui dessa conversa é a visão. Tá. Quando você corre na praia, você não tem muitos estímulos, né? Porque Exatamente. é tudo plano praticamente e você só vê areia e água. E a gente sabe que quando você está fazendo uma corrida que tem subida, descida, você tem um efeito emocional. Sim. De olhar aquele subidão e você ter que olhar mais para baixo, ou ter que ter um controle para o psicológico não te atrapalhar. Exato. E como é que você faz na praia? Porque na praia, você correr de São Sebastião, você vai de Bertioga a São Sebastião, tudo plano, e é só água. Não, tem subida, mas são poucas. São entendeu? poucas, Mas né? a maior parte, 80% é na praia. Né? Então, além de já ser pesado o piso, né? Porque você corre na areia, né? E você, como é que você se distrai para você conseguir? Como eu falei, são vários trechos, né, que tem o PC. Mas existe um trecho que entre um PC e o outro que eu não me recordo, é um trecho que tem uma praia. A praia é comprida, ela tem 14 km de comprimento. E se você não desviar a visão, como você está falando, a cabeça pega, né? Porque você olha, você não vê o fim. Você entra lá atrás, você só vê o mar pela faixa de areia, você fala, mas eu vou correr até onde? E quanto mais você corre, parece ficar mais longe. Sim. Aí o que eu faço? Olho para o mar, vejo o horizonte, vejo uma onda, vejo um surfista, entendeu? E eu vou distraindo minha mente, porque o corpo faz o que a cabeça manda. Se a cabeça fala, puta, tá difícil, tá enchendo, não tô vendo o fim, aí eu me distraio com a minha visão. Eu olho para o morro, olho para a serra, que é bonita, você é Mata Atlântica, né? Então eu distraio com o verde, porque o verde você sabe que acalma a gente, né? E assim eu vou me auxiliando na visão. Tá certo? Tá certo, acho muito interessante. Mas você começou a contar como você tinha começado a fazer o treino. Vamos voltar então um pouco mais para trás. Aí você foi no bolão, começou a fazer corrida, fez a primeira 10 km, e depois, mas você, como é que é a sua vida profissional? Você não trabalha mais? Como é que é? Porque para fazer tudo isso você tem que ter um tempo. Veja bem, eu, graças a Deus, hoje não trabalho mais. Eu trabalhei 33 anos no comércio e se sabe que trabalhar no comércio vai escapando a gente. Eu trabalhei 13 anos no ramo de motocicleta e 20 anos no café. Você no café. Aí já uma hora eu não aguentava mais, eu estressado, eu já corria, já treinava, tudo. Eu falei, irmão, fechei o comércio, aluguei o prédio. Enfim, hoje, graças a Deus, eu preciso trabalhar. Viu, pessoal? Só um minutinho, só cortando um minutinho. O Edson Borgonov também correu de motocicleta quando a gente era jovem, né? Participamos de algumas corridas juntos, exatamente, né? Todos os enduros, né? Entre os enduros, algumas provas, mas isso a gente tinha 20 anos de idade. Essa idade, a gente corria de moto. Até menos, né? Até menos, As corridas eram por dessa faixa. A gente tinha uns 18 anos que a gente corria. Então a gente já teve uma vida assim esportiva, inclusive a gente tinha um clube que chamava Total Motoclube, né? Antes a gente fazia corridinha aqui no estado de São Paulo, né? Inclusive na litoral eu cheguei a fazer Enduro das Praias. Eu não fiz Enduro das Praias, você fez. É onde eu corro a pé, eu corria de moto. Corria de moto, exatamente. Então, mas, o que a gente estava falando, né? Você estava falando das corridas e eu perguntei para você lá no começo, que a gente começou a conversar, que você construiu a sua vida de atleta, né? Então, aí eu fui indo, né? Como agora a questão dos 3 anos eu não tenho mais que trabalhar, eu passei a treinar todo dia. Então eu treino de segunda a segunda, entendeu? Só que 5 dias por semana corrida, 3 dias por semana funcional e musculação. Você faz academia então? Eu faço academia no bolão e faço em casa também funcional, né? Que nem segunda-feira eu faço funcional em casa e à tarde eu faço musculação no bolão, entendeu? Entendi. E tem dias que eu faço corrida de manhã e funcional à tarde, mas é todo dia, entendeu? É só corrida que eu faço 5 dias por semana, entendeu? De terça a sexta eu faço corrida, sábado eu faço só alongamento e domingo eu faço 2 dias de corrida que são os famosos longão. Eu treino mais longo para corrida de longa distância. Tá, e você, como é que fica o joelho, né? Porque
Corrida é alto impacto. É. Então a gente que trabalha com esporte sabe que, nossa, e o joelho? Você nunca teve problema de joelho? Graças a Deus. Não, eu tive um problema. Hoje eu não tenho problema mais, graças à lesão, porque eu faço muito fortalecimento e muito funcional. E isso me acabou com a minha lesão. E tive lesão, eu tive um problema de tendão de Aquiles, 3 anos que eu sofri com tendão de Aquiles, entendeu? Estava ficando crônico, eu tinha que correr com tábua, colocava uma tábua aqui e uma aqui para poder correr. Mas chegou uma hora que eu não estava conseguindo mais correr. Eu fui na fisioterapeuta, a minha filha Thalita, ela estava fazendo TCC na época, ela falou: pai, você quer tentar um negócio? É um tratamento com gás carbônico, né? Falei, do jeito que eu estou, vou tentar, mas tentar tudo. Fui e fiz 22 sessões injetado de gás carbônico. Injetava aqui, no tendão aqui, eram 3 aplicações, né? Uma aqui, enfiava a agulha e injeta gás carbônico. Aqui, nessa lateral e nessa. De estrela, né? Nossa! De estrela. Nossa senhora, que dava muro no ar. Mas salvou, entendeu? Um tratamento com injetando gás carbônico. E quanto foi? Muitas sessões? 22 sessões. 3 aplicações por sessões. Mas foi o que resolveu. Mas não sente mais nada? Mais nada. Nem coluna, nada? Nada. Uma pergunta que eu queria fazer para você de curiosidade, né? Vamos lá. Que o nosso tema aqui é visão esportiva. Quando você corre, você tem uma preferência de olhar para trás para o lado direito ou você olha para o lado esquerdo? Eu sempre olho para o lado esquerdo. Esquerdo. Sempre para o lado esquerdo. Tá vendo aquela câmera ali? Faz aquele teste que eu falei para você assim na mãozinha, assim, ó. Ó, com qual olho você está vendo isso aqui? Você está vendo com o seu olho direito ou com o esquerdo? Com o direito. Você está vendo com o direito. Isso. Então, você tem uma dominância cruzada, né? Porque você olha com... Eu tenho a dominância também cruzada. Eu olho com o esquerdo e faço tudo com a direita, né? Entendi. Então, é legal essa pergunta, porque para quem está assistindo a gente aqui, saber que existe essa dominância cruzada, Sim. né? Então, você sempre olha para a esquerda. Sempre E quando você nada também? Eu nada muito pouco, mas eu nado. E quando você nada? E quando eu nado abraçado, eu sempre pro lado esquerdo também. Eu nunca pensei nisso, mas você falando agora é sempre assim, ó. Sempre com a cabeça para a esquerda. Então, eu quando eu nado, eu também tenho a tendência a olhar mais para o lado esquerdo, porque meu olho dominante é o esquerdo. Porém, eu sinto dor no pescoço. Então eu tenho que nadar e cada 4 eu tenho que revezar de um lado para o outro, senão fica... Mas é desconfortável para a direita, né? É muito desconfortável. Para mim é muito desconfortável de tentar fazer a respiração do lado direito. Mas se eu não fizer, eu fico com dor no pescoço. Então eu tenho que fazer por causa disso. Até na hora da saída da água aqui, ó, parece que o rosto sai mais da água aqui do que assim. Exatamente. É incrível isso, né? Eu nunca tinha me tentado isso, mas é sempre para a esquerda. Legal. E o que você poderia me falar mais sobre a visão, né? Assim, você tem o olho claro, então não sei, como é que é a luz para você? Então, visão, esse é um problema. Eu normalmente, até em dias nublados, eu preciso correr ou andar de bike com óculos escuros, porque me atrapalha. Se eu estou sem óculos, eu fico assim, sabe? Então eu tenho que usar óculos. Aí quando está muito escuro, eu coloco aqueles óculos com lente amarela, sabe? Sim. É um pouco de costume. Aquilo é mais para usar mais à noite. Aí é chuvoso, essas coisas. Não é à noite. Mas visão clara me atrapalha um pouco nesse aspecto, entendeu? Você disse para mim que você teve um problema no olho, né? Como é que é isso? Então, eu tive um problema nesse olho esquerdo aqui, inclusive eu treinando uma maratona de Porto Alegre. Eu estava no fim do ciclo, que são um ciclo de 4 meses, né? Faltando 10 dias para a maratona, eu estava fazendo meu último treino, porque a gente tem uma semana para descansar, né? No bolão eu senti que estava vendo umas coisinhas estranhas no olho, assim, sabe? O que você sentia? Explica para nós. Eu vi uns negócios pretos, assim, que nem aqueles mosquitinhos pretos, assim, me incomodando, que nem tinha areia no olho. Eu falei, nossa, tem uma coisa no olho, não tem. E a visão embaçava? Sim, não estava chegando direito, visão embaçada, só o olho esquerdo. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Isso foi na sexta-feira. Aí eu não consegui
marcar ninguém. Eu conversei com a minha sobrinha, a Milena, que era oftalmologista. Ela falou, ah, tio, vem aqui no consultório, né? Aí eu fui no consultório dela, ela olhou e falou, ah, você descolou retina. Nossa! Falei, sério? Falei, nossa, descolou retina, vai pra casa, porque só na segunda-feira que a gente vai ter que ver com o especialista nisso aí, que é uma especialidade dela. Fica deitado, você rasgou, né? Ela rasgou minha retina, né? O vítreo soltou e a hora que ele soltou, ele puxou a retina e rasgou. Ah, entendeu? Escolheu de vítreo. De vítreo, exato. Só que ele descolou e rasgou a retina. Aí eu tive que ficar em casa, deitado, não podia mexer, porque se descolasse de vez eu perdia a visão, né? Isso. Isso me tirou da maratona, né? Porque quando eu fui no especialista, ele chegou lá na hora, ele fez a cirurgia laser, deu aqueles pontos várias vezes, né? Sensação horrível, por sinal. Nossa. Então, isso. Como sua sobrinha é oftalmologista, ela disse alguma coisa para você que tinha alguma coisa a ver com o alto impacto da corrida ou não teve nada a ver? Eu cheguei a pensar que tinha a ver com corrida, mas não. Ela falou que não. Não. Foi uma coisa que você pode acordar, abrir o olho e acontecer, entendeu? Não teve relação com isso? Não teve relação. Quer dizer, eu fiquei proibido, ficar 30 dias sem correr por um período porque estava machucado, fazia cirurgia e tal, corria o risco de ficar cego, né? Mas não tinha nada com impacto, não. Você vê que engraçado? Você teve um problema no olho esquerdo e toda vez que você olha para trás, você olha para o olho esquerdo. Exato. E agora tem que olhar mais ainda, né? Porque você tem que tentar olhar para o direito, o esquerdo. Não, porque apesar da cirurgia ter sido feita, você sabe mais isso do que eu. O rasgo não conserta, né? Ele consertou só em volta, ele só soldou em volta para não se ver, mas a retina rasgada continua. Então se eu fizer assim, eu não te vejo. Minha visão periférica foi, eu tenho que fazer assim, já vejo. Perdeu a visão periférica. Eu perdi a periférica, entendeu? Se eu não fizer assim, eu não tô vendo nada, só tô vendo ele aqui, ó. Tem que fazer assim pra te ver. Que coisa, entendeu? Incrível isso. Né? E mesmo assim, quando eu vou olhar, eu viro mais, eu consigo. E você não tem nenhum problema refrativo? Você já fez exame de vista com a sua sobrinha? Sim. Não usa óculos? Não, agora estou começando a usar óculos para parede, só de perto. Não, nada. Que legal. E inclusive ela falou que eu enxergo melhor com o olho que tem a televisão do que com o outro. Para longe eu enxergo perfeitamente, agora para a parede também porque é idade. Presbiopia, né? Presbiopia não tem jeito. Vamos falar um pouquinho nas corridas que você faz de montanha, né? Sim. Você faz corrida de trekking também? Eu faço. A gente treina bastante na Serra do Japi. Então, aí, esse tipo de corrida, aí você consegue usar os olhos, porque aí você pega um subidão, né, que você vai para a Serra do Japi, a Serra do Japi tem um subidão gigante lá. E aí você olha no horizonte e curto, ou você olha só no curto e dá umas olhadinhas para o horizonte? É uma boa pergunta. Quando a gente pega a subida aqui, é o mesmo caso parecido o pensamento com a praia. Se você entra numa subida que você olha para cima e você não vê, o fim dela, você fica olhando para lá, você não vai chegar na metade, né? Então eu vou olhando para o chão, dou uma olhadinha para o chão, olho para o lado, vejo uma planta, olho para o outro, assim. E você falou em subida, agora, por exemplo, eu fiz uma corrida, não sei se eu te falei, da Serra do Mar. Serra do Mar. Serra do Mar. Nós saímos de São Bernardo do Campo, corremos 2 km no Planalto, aí descendo a Serra do Mar, 8 km de descida, até o nível do mar, 0. Bateu lá embaixo, voltamos mais 8 de subida, com um desnível de do 0 a 900 metros. Aí eu tive que usar bastante visão para quebrar a cabeça, entendeu? Para aliviar a cabeça, porque... Então, e a Milena, que é sua sobrinha, me falou que não tem problema nenhum você fazer tal esforço para você se subidão, você acha que não? Não. Graças a Deus, só foi essa vez que eu tive problema. Muito não teve mais. Então, e a alimentação é daquela forma, você se prepara antes na sua alimentação, no seu dia a dia. Você
se alimenta bastante para no dia da prova se alimentar menos? Assim, na semana da prova, normalmente a minha alimentação já é mais ou menos regrada porque não tem muito o que fugir, né? Carboidrato, massa, um peixinho, proteína. Agora, na semana da prova, você eu procuro reforçar mais ainda, porque a gente dá um choque de carboidrato que fala, você armazena mais carboidrato para você ter mais glicogênio muscular, entendeu? Então, abuso um pouco mais de massa, de macarrão. 2 dias antes eu começo a me hidratar com Gatorade isotônico, né? Isso. De hora em hora eu tomo um golinho. Normalmente 2 dias antes principalmente prova longa, né? Que você tem que ter mais certo cuidado para você passar mal durante a prova, né? Claro. Então de hora em hora a gente vai tomar um golinho de Gatorade, batata doce, essas coisas vai reforçando durante a semana para chegar mais. E você usa algum tipo de suplementação? Uso diariamente. Eu tomo creatina, tomo whey protein, tomo cápsula de colágeno para articulação, essas coisas. Tendinolectite, tudo para reforçar, porque como são treinos longos e provas longas, é muito impacto, então você tem que reforçar, entendeu? E para recuperação também, entendeu? Entendo. Mas isso é diário. Muito legal, rádio. Rádio, eu falei rádio porque o apelido dele é Rádio Velho. Desde criança, por que é Rádio Velho? Porque quando eu era adolescente eu não falava muito, era um amigo nosso que já está no andar de cima, falou, não parece um rádio velho, não fala nada. Pegou, né? Edson, eu queria agradecer a sua participação, né? Foi muito bacana. Espero que vocês que tenham assistido tenham entendido e possam tirar algum proveito dessa nossa entrevista. E muito obrigado, a gente vai fazer outras. Eu que agradeço. Obrigado, Lauro. Obrigado, valeu, hein?